Olá, meus amigos da internet, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas olha aí, eu estou trazendo informações importantíssimas para vocês sobre problemas de conectividade com o seu drone. Eu perdi 2 drones, que foi o Spark DJI e o Mini 3 DJI, e isso ficou encucado na minha cabeça, né? Já que são drones caríssimos, com alta tecnologia, e mesmo assim eu perdi por problemas de conectividade. Fazendo busca na internet, né, eu tenho inscrição em vários canais aí. Por isso que é bom você ter inscrição nos canais. E escolher os canais que realmente lhe tragam informações que sejam relevantes para você no seu desenvolvimento, naquilo que você está fazendo. Tem muita gente que se liga em canal que não tem nada a ver, né? Mas vamos lá, cada um com o seu cada um. Então eu fui aqui pesquisando e encontrei um canal que eu já faço parte dele há muito tempo, mas eu não sabia que ele tinha esse vídeo, e agora descobri esse vídeo. É um vídeo do canal MIG Toys. Então, o canal do Marcos, é um cara que manja pra caramba de drone, né, de voos com drones, e traz muitas informações boas pra gente. E aí, o Marcos me deu uma luz do porquê que eu perdi o meu Mini 3. Eu não vou nem falar do Spark, porque o Spark faz tanto tempo e eu não posso dizer nada para vocês a respeito desse assunto. Mas do Mini 3 eu tenho certeza que eu perdi por este motivo, os quais o Marcos da Mictoys está colocando aí para a gente saber. Então acompanhe o vídeo até o final, galera, até o final, para você poder entender, para que você não caia no mesmo erro que eu caí, de perder grana, né, de tentar comprar algo mais em conta sem o conhecimento necessário. E muita gente está perdendo o Mini 3 porque não sabe disso. Muita gente já perdeu o Mini 3, eu tenho visto aí no canal, no YouTube, muita gente perdendo o Mini 3, porque não sabe dessas informações. Então, agora eu estou trazendo aí para você essas informações. E veja por que muitas pessoas estão perdendo o drone. Fica aí comigo e acompanhe o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcos aqui novamente para mais um vídeo e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o DJI Mini SE e também falar um pouquinho sobre os padrões FCC e CE. Então caso você tenha alguma dúvida relacionada a essas duas siglas, fica até o final desse vídeo que eu vou tentar ajudá-la a entender um pouco mais, beleza? Então vamos lá, comprei meu DJI Mini SE, comprei na AliExpress, dronezinho chegou e ao verificar eu constatei que eles enviaram no padrão CE, quando aqui para o Brasil o correto era enviar no padrão FCC. Aí eu pergunto a vocês sabem o que significa a sigla CE, a sigla FCC e por que deveríamos utilizar o FCC aqui no Brasil? É o seguinte pessoal, CE significa conformidade europeia, ou seja, se você pegar um produto que tem a sigla CE, significa que o fabricante fez o seu produto seguindo as normas impostas pela União Europeia para que ele pudesse vender seu equipamento naquela região. Da mesma forma, FCC significa Comissão Federal de Comunicação e é o órgão regulamentador do mercado americano. Assim como nós temos a Anatel aqui no Brasil, o restante do mundo também possui seus órgãos regulamentadores e são eles que impõem as regras que os fabricantes têm que atender para conseguir colocar os seus produtos em determinado mercado. E nós sabemos que o mercado americano e o mercado europeu são os dois maiores mercados mundiais e todos os fabricantes querem colocar seus produtos nesses mercados. E acaba que os outros órgãos regulamentadores seguem as regras ou da CE ou da FCC. Aqui no Brasil, pelo menos relacionado a drone, nossa Anatel segue as regras da FCC, o que é muito bom para a gente. Mas agora, no nosso mundo dos drones, qual a diferença entre um drone que segue o padrão FCC e um drone que segue o padrão CE? A diferença, pessoal, está nas regras impostas, pela FCC e a CE. A FCC ela possui regras bem mais brandas em relação à transmissão e alcance do drone, já o padrão CE impõe regras bem mais restritas, tá? Então, para ilustrar aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem, estou aqui com meus dois mini drones. Do lado direito, DJI Mini 2, que segue o padrão FCC, só que aqui ele vai estar representando um DJI Mini SE no padrão FCC. E do outro lado, Mini SE no padrão CE. Então vamos lá. Mini SE no padrão FCC, ele consegue entregar até 4 km de distância e utiliza a frequência de 5.8 GHz para fazer a comunicação entre o drone e o rádio controle.
Já Mini SE no padrão CE, como eu falei, a CE possui regras bem mais restritivas, então aqui ele vai entregar apenas 2 km de distância, utilizando a frequência de 2.4 GHz, lembrem bem disso, e apenas 500 metros utilizando a frequência de 5.8 GHz. Até aí tudo bem, às vezes você está se dizendo, mas 2 km para mim é mais que o suficiente, eu não vou precisar mais do que isso, eu não vou além dessa distância. Só que tem um porém, pessoal, 2.4 GHz é uma frequência bem poluída aqui no Brasil. A maioria dos roteadores Wi-Fi que o pessoal tem em casa utiliza essa frequência, além de outras fontes de interferências também que utilizam essa frequência. Então, é uma frequência bem poluída e o drone vai sofrer muita interferência eletromagnética. Só que ainda tem um outro detalhe negativo que eu tenho que comentar com vocês. A DJI, para cumprir o padrão CE, ela fez 2 modelos de drones diferentes e hardwares diferentes. Então temos o modelo MT2SS5, que é o padrão FCC, e temos o MT2SD25, que é o padrão CE. Só que ainda tem mais um porém, pessoal. Os rádios controle dos 2 modelos são diferentes, e aqui é que está o problema, tá? Para vocês terem uma ideia, o rádio controle do padrão FCC, ele trabalha na frequência de 5.8 GHz e possui um ganho de até 30 dBm. Isso equivale a cerca de 1 watt de potência. Para você ter uma ideia da potência do rádio controle do padrão FCC, seu roteador Wi-Fi que você tem na sua casa, provavelmente ele possui ali em torno de 40 mW de potência, ou seja, esse rádio controle ele é até 25 vezes mais potente do que o roteador Wi-Fi que você possui na sua casa. Já o rádio controle do padrão CE, ele trabalha nas 2 frequências, 2.4 GHz e 5.8 GHz. Na frequência 2.4, que é onde tem a maior potência, onde ele vai conseguir chegar aos 2 km de distância, teoricamente, ele possui um ganho de 19 dBm. Isso equivale a cerca de 80 mW, ou seja, apenas 2 vezes mais potente do que o seu roteador que você tem na sua casa. E quando a gente muda para a frequência de 5.8 GHz, fica pior. O ganho cai para apenas 14 dBm. Isso significa 25 mW de potência, ou seja, mais fraco do que o seu roteador Wi-Fi que você tem na sua casa. E o que isso significa, pessoal? Se a DJI tivesse utilizado o mesmo rádio controle nos 2 modelos de drone, com certeza você poderia chegar até os 2 km de distância tranquilamente. Ele sofreria interferências eletromagnéticas, mas a potência do rádio controle conseguiria quebrar essa interferência e levar o drone até os 2 km sem sofrer tanto, tá? Ali eles poderiam colocar um bloqueio via software, né? E ali, a partir daquele momento, o aplicativo bloquearia e não deixaria você seguir adiante. Porém, visando, né, aqueles desbloqueios que a gente sabe que o pessoal faz, a DJI acabou fazendo 2 radiocontroles diferentes, então não tem o que fazer nesse caso, tá? E como o radiocontrole do padrão CE ele possui potência bem menor, ele fica mais suscetível a interferências eletromagnéticas e dificilmente você vai conseguir chegar perto da distância prometida pelo fabricante utilizando a frequência de 2.4 GHz. Eu diria que em torno de 400 metros no máximo se você utilizar o rádio controle sem nenhum tipo de artifício, sem defletores, sem antenas IAGs, por exemplo, tá? Isso na frequência de 2.4 GHz, pessoal. Então vamos lá, pessoal, um resumo. DJI Mini SE padrão FCC vai entregar ali cerca de 4 km de distância entre drone e rádio controle, utiliza a frequência de 5.8 GHz para fazer a sua transmissão, a sua comunicação entre o drone e o rádio. O seu rádio possui um ganho de até 30 dBm, que equivale a cerca de 1 watt de potência e equivale a cerca de 25 vezes mais a potência do seu roteador Wi-Fi que você tem na sua casa. DJI Mini SE no padrão CE chega ali por volta de 2 km segundo o fabricante, isso utilizando a frequência de 2.4 GHz, 500 metros na frequência de 5.8 GHz, mas como eu falei para vocês, aqui no Brasil essa frequência é muito poluída, dificilmente você vai conseguir chegar perto dessa distância. Possui um rádio controle que utiliza as 2 frequências também, 5.8 e 2.4 GHz. Na 2.4, ganho de 19 dBm, 80 mW, apenas 2 vezes a potência do seu roteador Wi-Fi. E na frequência de 5.8 GHz, 25 mW, menos do que o seu roteador Wi-Fi. O que eu recomendo para vocês, pessoal, caso você queira comprar o seu DJI Mini SE, recomendo você entrar em contato com a loja antes de fazer o pedido, pergunte ao vendedor se ele possui o modelo correto, o modelo FCC, que é o MT2SS5, e informe que você quer esse modelo.
E para aqueles que compraram o DJI Mini SE no padrão CE, eu vou deixar agora alguns testes práticos que eu realizei com esse dronezinho aqui em um local cheio de interferências eletromagnéticas. Fiz vários testes diferentes para mostrar para vocês qual vai ser a melhor configuração que vocês podem utilizar e assim conseguir extrair o máximo de desempenho desse dronezinho aqui. Então assistam aí.
Como vocês viram, pessoal, para a gente melhorar o desempenho do DJI Mini SE, caso ele seja no padrão CE, o ideal é utilizar antenas IAGs e também defletores. Ali no último teste ele chegou por volta de 1.100, quase 1.200 metros sem haver travamentos e depois começou a haver travamentos na transmissão, então fica a dica aí para vocês. Hoje eu não fiz o teste de distância utilizando apenas defletores e também não testei em um local aberto, local sem interferência, isso fica para o próximo vídeo. Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreva, aproveita, deixa um like aí para dar uma força para o canal, acompanhe para não perder o próximo vídeo. Logo mais eu vou mostrar para vocês o teste de distância fora da cidade, beleza? Então é isso aí, pessoal, até a próxima, valeu! Bem, depois de ver o vídeo aí do Marcos, eu fui averiguar qual era o padrão daqui, ó, qual era o padrão do controle do meu Mini 3, e adivinha? Padrão CE. Por isso que eu me lasquei. Então, se liga, tá? Se liga para não acontecer o mesmo com você. Até mais, até o próximo vídeo.